Olá, boa noite. Hoje, 30 de setembro de 2021, estamos iniciando mais um bate-papo do projeto O Museu Conversa. Em Salvador, nós temos mais uma novidade. Hoje foi inaugurado o elevador do Taboão, que estava sem funcionar desde 1959. Conforme a prefeitura, ele será gratuito e também será feito um programa para incentivar o turismo na região. Meu nome é Gesunias Lima Nascimento, conhecido como Nias. Eu sou tipógrafo hoje. 50 anos que eu aprendi essa profissão. Veio de pai para filho. Antigamente, eu conheci como balança do tabuão. Eu conheci a balança que eu trazia o almoço de meu pai nessa época, porque ele trabalhava em Enoxil. Hoje, na realidade, para mim é muito importante ver essa coisa bonita que está aqui hoje. Foi uma surpresa, jamais eu esperava que esse elevador do Taboão voltasse ao normal. Lembrar daquele tempo, né? Que a balança estava chegando no seu final. E hoje eu vejo esse movimento, essa alegria, retornando a balança, se tornando em elevador do Taboão. Para mim é muito importante, principalmente para o turismo e o comerciante daqui do Taboão. Então vale a pena conferir para quem é de Salvador e também para quem estiver visitando a nossa cidade. Bem, hoje a nossa convidada, ela é museóloga e também produtora cultural. Eu vou convidar agora para iniciar essa conversa Dejane Moura Cruz. Boa noite. Boa noite. Todos me ouvem? Perfeitamente. Seja bem-vinda, Dejane. Ótimo. Assim, muito honrada pelo convite, pela renovação da nossa parceria. E vamos lá. Meu nome é Dejane Moura Cruz, como Anderson acabou de falar, eu sou museóloga e produtora cultural, e vim aqui contar um pouquinho da minha história, compartilhar um pouquinho da minha trajetória profissional com vocês, a gente fazer esse bate-papo bacana, e aí vamos lá. É um prazer muito grande fazer parte desse projeto, né, o Museu Conversa, que dá oportunidade a vários profissionais estarem aqui, né, apresentando sua trajetória e também estabelecendo, né, esse fluxo esse intercâmbio, né, com a plateia virtual e desde já agradeço às pessoas pela audiência. Então vamos lá, Anderson, você começa. Você já também se apresentou, né? Então eu quero que você fale. Você é museóloga, não é isso? Então você vai falar primeiramente. Você nasceu em Salvador, não é isso? É de sua família de Salvador? Sou soteropolitana. Sim. Não, eu sou soteropolitana, meus pais são do interior. Meu pai nasceu aqui numa cidade próxima chamada Gandu, e minha mãe nasceu no interior, próximo a Entre Rios, chamado Serraria. Aí, quando minha mãe veio para cá ainda criança, e meu pai veio para cá já na adolescência, quase fase adulta. Ok. Então, você se formou em museologia, se graduou em museologia pela UFBA. Quando você pensou em fazer museologia, assim, foi sua primeira opção? Você sabia o que era o curso de museologia? Houve alguma resistência da sua família, né? Porque nós sabemos como essa área nossa, né, também da museologia, ela também, assim, não é muito valorizada, né? Mas nós estamos trabalhando para que ela seja. Então, conte como foi o que você resolveu fazer, por que você resolveu cursar museologia. Vamos lá. A museologia no meu caminho. Eu tinha duas opções na época, né? Eu tinha muita vontade de fazer o curso de Direito, de seguir a magistratura, mas também esse lado cultural em mim foi muito forte. Registrando a presença aqui de Frei Ulisses Bandeira, de Rita Maia, minha orientadora querida, gratidão pela presença. E aí eu tinha esses dois caminhos, né? Que eu pensava em seguir, fazer a graduação em Direito, seguir a magistratura, porque eu acho também uma área interessante, mas também essa área cultural sempre foi muito forte em mim, né? Aí eu comecei a saber o que era museologia, o que era o curso e tudo. Aí eu falei assim, vamos lá.
vou brincar um pouquinho com a sorte. E aí fiz Direito na Católica e Museologia na UFBA. Passei na UFBA, começamos juntos, eu e Anderson começamos a museologia juntos, fomos calouros, e aí eu fui me interessando a cada vez mais pelo universo que o curso me interessava, e uma coisa que foi assim, que ficou muito presente desde o início, tanto para mim quanto para Anderson, foi que da museologia a gente podia também atuar na produção cultural. Tanto é que na disciplina, na época que a gente fazia Introdução à Museologia, eu me lembro que a professora Cidélia Teixeira dividiu a turma em grupos e pediu para os alunos sortearem o objeto que seria trabalhado, né? Aí eu me lembro que nosso objeto, que se encontra no acervo do Museu de Arte da Bahia, que é a peça Fonte com Bacia, né? Que é uma peça com o objetivo de lavar as mãos, uma porcelana. E aí, quando fizemos o sorteio, os outros nossos dois colegas fizeram assim, e agora? Essa peça é complicada? Isso é isso? É aquilo outro? Aí começou a colocar vários empecilhos, né? Porque tinha festa de uma equipe ficou com a festa de Iemanjá, e as pessoas começaram a dizer que a festa de Iemanjá, aquela cultura, né, de Bahia e tal, é bem da gente desenvolver. Aí eu disse, não, vamos apresentar o objeto de uma forma bastante criativa. Aí fizemos uma peça, certo? Um teatro mesmo, para poder apresentar a Fonte com Bacia, mas fomos para o Museu de Arte da Bahia, passamos várias tardes lá pesquisando, e fomos felizes também, porque na nossa equipe tinha um poeta, e aí ele fez uma poesia para o momento, e aí a gente foi pegando assim, as habilidades de cada um, e terminamos apresentando a Fonte com Bacia realmente dentro de um contexto cênico, mas não fugindo o que é a museologia. A produtora Dejane Moura Cruz também, na verdade, surgiu no momento que eu estava organizando para realizar o trabalho que versou sobre Fonte com Bacia na disciplina Introdução à Museologia. E na feliz coincidência que Anderson de Araújo Moreira foi também membro da minha equipe. Então, a nossa parceria profissional já surgia dali. Hoje em dia eu tenho esse olhar porque eu penso, né, que a gente se preocupou com tudo. Numa sala de aula, qual seria a cenografia a ser utilizada, mesmo com a limitação de ser uma sala de aula, e num momento nós não tínhamos tantos recursos em mão para montar um cenário de fato, a vestimenta, eu era a única mulher da equipe, então nós decidimos que seria todos de preto, os homens de calça e eu para marcar a presença feminina de saia, a pintura do rosto com pasta d'água, e com algumas intervenções pretas para poder o rosto lembrar, né, a fisionomia chinesa, já que a Fonte com Bacia faz parte da família verde, que é uma porcelana chinesa. Então, tudo que a gente estava trabalhando de conteúdo na Introdução à Museologia, todos os teóricos, trabalhamos com Peter Van Mensch, que é um dos teóricos assim, bem chaves da museologia, desnudamos o objeto, que é um lavabo, tanto na sua parte histórica como ele chegou aqui, e conseguimos trazer para a contemporaneidade. Como nós conseguimos fazer isso? Nós resolvemos
colocar o lavar as mãos da época da fonte de bacia até a contemporaneidade e sempre enfocando a importância de lavar as mãos dentro do contexto higiênico e mostrando como o ato de lavar as mãos ele apresenta as classes sociais, né? E aí, quando a Covid-19 ela começou a nos apavorar, digamos assim, eu e Anderson, a gente conversava muito, né? Que a gente trabalhou tanto a fonte no bacia com essa forma de lavar as mãos nos diversos contextos sociais, de todas as formas que as pessoas poderiam lavar a mão, daquela tempo do Império até agora, e a gente falava assim, e naquele momento a gente nunca pensou que lavar as mãos seria um ato tão imperativo, né, como se tornou do ano passado para cá. E aí foi assim que a museologia chegou no meu caminho. Alguém já perguntou para você que tipo de instrumento, né? A gente ouve muito isso, né? Você toca, né? Por sinal, dos meus últimos trabalhos que eu produzi foi uma websérie documental, a Arquimissérie Memórias Capuchinhas Conectadas à Humanidade, que está disponível no museu do Museu Vivo, né, no canal do YouTube, que tem 4 episódios essa websérie. E quando eu fui fazer a entrevista na Rádio Celso, eu e Eduardo Frois, outro museólogo que faz parte da equipe da gente, eu abri a fala dizendo assim, eu sou museóloga e produtora cultural, não toco instrumento algum, porque algumas pessoas perguntam, que instrumento você toca? E quando a gente fala assim, não toco instrumento algum, a pessoa toma um choque, né? E aí, nesse choque, que eu acho que é a deixa para poder a gente dizer o que é a museologia, qual a diferença de museu de museologia. Existe o museu museu da música, né? Aqui tem aquela Casa da Música na Lagoa do Abaeté, também temos um acervo também da música no Pelourinho, no Rio Vermelho, e agora fomos brindados também com esse museu da música baiana, né? Lá, agora no começo. Dejane, nós sabemos que o curso de museologia, ele é bacharelado, né? Você acha que seria interessante se ele também fosse licenciatura, porque assim se poderia criar uma disciplina para o ensino médio, né, ou fundamental, que poderia ser, inclusive, a introdução à museologia? Você acha que seria viável? O que você acha dessa possibilidade, né? Você acha que os museólogos poderiam trabalhar para que as autoridades criassem um tipo de lei para que a museologia fosse licenciatura e também estivesse nas escolas? O que você acha disso? Eu acho muito válido mesmo, até porque, assim, são frentes de trabalhos que surgem. Então, é aquela coisa assim, vamos para a ocupação, vamos ocupar todos os espaços, porque é uma das coisas, assim, que até hoje eu penso, né? Onde tem atuação humana, tem o exercício do direito. Você vê mesmo, tem o exercício do direito. Então, onde tem atuação humana também, tem que ter o museólogo e a museologia, já que nós cuidamos de patrimônio, né? O museólogo cuida do patrimônio da memória. E o maior patrimônio que existe no mundo são os seres humanos. Então, eu acho válido, assim, as pessoas de segundo grau já terem esse contato, já ampliar os horizontes e também ampliar esse conceito de patrimônio, né? Já que patrimônio ele surgiu naquela questão mesmo do patriarcado. O que é o patrimônio naquele sentido do patriarcado, naquela questão aristocrática da época que surgiu o conceito de patrimônio, aquela mesmo direcionada à questão da herança, né? De você herdar o que vem do pai. Patrimônio é o que vem do pai, que está aqui no chefe de família, da liderança. Então, é uma oportunidade das pessoas abrirem o leque, saírem dessa questão apenas do patrimônio enquanto herança e ver a diversidade que nós podemos desfrutar, né? Os distintos universos culturais, eles são fantásticos, então eles podem promover várias experiências aos seres humanos, experiências transformadoras.
é aquela questão que eu sempre digo, você pode educar a partir das artes. Famílias de artistas, né? Muitas vezes a criança só tem um contato mesmo com a escola formal a partir dos 5, 6 anos de idade, mas ele já vem sendo alfabetizado no mundo das artes. Você vê, isso é estatístico, que o menino já entra, a criança já entra com um diferencial. O menino que tem, a criança que tem esse contato com as artes, esse contato cultural, quando ele já chega na escola com 5 anos, com 4, 5 anos, ele já chega com um diferencial no sentido mesmo de absorver o conteúdo. Então, muito bom o que você falou, né? Aí você então, e quando você concluiu o curso de museologia, então, e aí no que você pensou, e agora? Concluiu o curso, né? Você já tinha algo em vista em relação ao trabalho, ou você começou a construir, né, a sua própria carreira, fazendo adaptações? Como foi, né, quando você concluiu a graduação? Vamos lá. Quando eu concluí a graduação, eu estava muito voltada a expandir a museologia, ou seja, a avançar os meus estudos direcionados à gestão, que é uma área que eu me identifico muito. E eu fiz algumas disciplinas na graduação na Escola de Administração da UFBA e fiz também algumas disciplinas em caráter especial lá na Escola de Administração da UFBA e fiz minha especialização lá em gestão da comunicação organizacional integrada. Então, eu estava direcionada nesse sentido, e quando chegou para mim uma oportunidade de atuar no programa Onda Digital, que é um programa, né, de inclusão sociodigital da Universidade da Bahia. Aí você vai dizer assim, Dejane, você enquanto museóloga, o que é que você acrescentou no programa? As ferramentas, os instrumentos de comunicação, certo? De comunicação, no sentido mesmo da comunicação organizacional integrada dentro das organizações, e o programa Onda Digital, ele também estava se interessando muito em trabalhar em comunidades, como nós trabalhamos em Pirajá, em trabalhar aspectos culturais dessa comunidade, além de fomento a iniciativas de economia solidária. Então, toda aquela parte da memória de Pirajá, que se destaca muito na independência, né, do Brasil na Bahia, infelizmente ainda não ganhou relevo social e cultural merecidos, nós trabalhamos muito nesse sentido. E aí o projeto tinha 3 frentes, a parte de economia solidária, a parte de cultura e tinha a parte de inclusão sociodigital através da meta-reciclagem associada ao uso de software livre. Então, qual foi, assim, seu maior trabalho após a formatura? Além desse, né, que é fantástico, né? Mas eu digo assim, na área de museologia, né? Tá, assim, vamos lá, eu vou colocar 2 exemplos distintos, né? Porque eles caminharam quase que juntos. Eu fui chamada para fazer um planejamento, junto com Ana Maria Figueiredo, no TRE, no Tribunal Regional Eleitoral, aqui no Centro Administrativo da Bahia, e nós fizemos um planejamento museológico e fizemos uma exposição, que 75 anos do voto feminino, e isso foi em 2006, tá? Aí, os 75 anos do voto feminino. E o que eu achei bastante interessante foi que nós conseguimos pegar elementos do universo feminino que o tribunal ofereceu para a gente e conseguimos, através de uma pesquisa, colocar a baianidade, a importância da mulher baiana nessa questão do voto, né? Do porquê votar, de correr atrás do voto, de sensibilizar mesmo as outras mulheres. Então, nessa exposição que nós fizemos, eu dou destaque a 3 passagens dela, que quando conseguimos a permissão de colocar num tribunal um sutiã queimado, que, né, os tribunais
tem aquela, digamos assim, normas rígidas por, por ser a sua composição vem do pessoal de direito, né? Então, e aí a gente fala assim, vamos colocar aqui um sutiã queimado, porque na história, teve uma parte da história, e a gente ia dialogando, né? Que as mulheres queimaram o sutiã e tal. Aí quando a gente falava isso para as técnicas que dialogavam para a gente, mesmo tendo uma na área de história, falava assim, mas aqui é um tribunal. Aí eu dizia assim, mas é um tribunal que agora a autoridade maior é uma mulher. É uma forma até da gente estar exaltando, que era a primeira vez que o TRE tinha um comando feminino. Então, nesse comando feminino, aí tudo que vinha rebatendo, a gente dizia, não, mas tem que exaltar a figura feminina, vamos trabalhar nisso. Então, a gente conseguiu colocar o sutiã queimado na exposição. E foi um impacto bastante positivo, né? Foi uma coisa assim, pareciam até que as mulheres que já trabalhavam lá há anos estavam se descobrindo, porque elas começaram a falar, a gente trabalha aqui o dia todo, longe de tudo, a gente fica aqui, só tem um final de semana para a gente sair, para a gente respirar fora, e tem essa questão das mulheres, dos filhos, e a gente termina até ficando para trás enquanto mulher. E eu fiz, pois é, aí eu dizia, brincava com uma peça íntima bem trabalhada faz parte do universo feminino, principalmente apimenta os relacionamentos e tal. Aí era engraçado que elas começavam assim a repensar o dia a dia. Então isso foi um ganho muito positivo para a gente, né? Delas repensarem o dia a dia. Aí isso foi um ganho. Aí depois tem um livro que é Algumas Maneiras de Enlouquecer um Homem na Cama. Conseguimos introduzir esse livro também na exposição. E aí a gente dizia, já que vocês, de tempo em tempo aqui, vocês recebem jovens, então é uma maneira também de vocês, já que aqui é um tribunal, e tribunal é ligado ao direito, o jovem também tem direito à educação, uma educação de qualidade, onde oriente esses jovens a ter um início uma vida sexual com responsabilidade. Aí tudo a gente foi botando o pé e foi crescendo a vitrine, viu? A gente foi crescendo a vitrine. Aí uma das coisas, né, que me marcou muito foi quando foi aprovado um painel que Mãe Aninha, a fundadora do Ilê Axé Pongá aqui de Salvador, que foi aprovado esse painel, que tinha a figura de Mãe Aninha, né? A fundadora do Ilê Axé Pongá de Salvador, ou seja, a primeira sacerdotisa da casa, que quando ela foi, que a gente retratava o poder de persuasão da mulher, quando ela foi conversar com Getúlio Vargas para parar a perseguição dos candomblés de Salvador. E todo mundo sabe que Mãe Aninha foi uma mulher que teve um intenso diálogo com intelectuais, como Edson Carneiro, um dos grandes eventos que falava sobre África, afrodescendente, africanidades, na década de 30, ela estava presente. Então, e daí veio a reforçar a questão do voto feminino através dessa liderança de matriz africana. Então, foi bastante interessante isso aí. Então, foi um trabalho que eu me identifiquei muito e que eu comecei a dialogar com diversas esferas, né? E você saber que você ser museólogo não é só você estar na pesquisa, você estar na documentação, na conservação, na montagem da exposição, mas e foi mesmo digamos assim, a consciência geral que eu tive, que você tem que estar ali junto com o programador visual, metendo o bedelho, mas respeitando, lógico, o limite, porque ele é uma pessoa da equipe e você tem que estar acompanhando na gráfica. Se você não tiver uma pessoa que acompanhe essas impressões de plotagem, essas impressões de painel, de plotter, de display, você também tem que saber dialogar dentro da parte jurídica contábil, senão você não é remunerado. Porque o que acontece? Você é solicitado por uma proposta, você apresenta dentro de um tribunal essa proposta para vários setores, quando ele é aprovado, ele vai com um setor de empenho, aí empenha um recurso, que ele vai para outro setor, que ele vai para outro setor, até chegar na sua conta bancária.
Então, até chegar na sua conta bancária, o dinheiro, ele faz uma procissão. Então, e aí aquela coisa de que o museólogo, para ele ter campo de trabalho e retorno financeiro, ele tem que ser o quê? Empreendedor. Ele tem que empreender. Ele tem que saber. Eu me lembro que a primeira vez que eu vi Rita Maia, e ela não lembra do que eu vou contar agora, porque eu já, outro dia, conversando com ela, e fiz assim, Rita, você se lembra no primeiro dia que eu te vi, que eu nem sonhava em você ser minha orientadora, e que é uma coisa que me marcou muito, quando ela falava assim, o museólogo, para mim, ele tem que estar à frente de uma empresa, porque o museólogo à frente de uma empresa, o museólogo ele tem que estar também, junto com outros gestores, à frente de uma empresa, e quando ela falava empresa, ela não estava se referindo a empresas a produtoras culturais, não. Ela estava falando, tipo assim, FIEB, empresa, sabe? Indústria, comércio no geral. Porque o museólogo, já que ele cuida do patrimônio, ele tem a competência também de cuidar do patrimônio e da imagem da organização. Então, foi uma coisa que a gente estava... Foi uma visita muito feliz que eu fui fazer a Leninha, e aí ela estava... Leninha Eliane Bina, né? Diretora do Museu Jean Teixeira Leal, e ela estava lá. E eu concordo plenamente com isso aí. E a outra experiência que eu tive foi na Irmandade do Rosário dos Pretos. Quando, junto com a Ana Maria Figueiredo, quando a gente observava, né, a quantidade de turista que chegava lá, tanto nacional como internacional, que chegava lá e querendo informações, sedento mesmo de informações. E eu vi que ali precisava duas questões. Uma questão de comunicação interna, dos irmãos mesmo saberem se apropriarem da sua própria história, até para poder fazer a comunicação externa, que era passar para o público que chegava lá. E eles começarem a marcar o território deles dentro mesmo de uma questão de religiosidade, cultura e business, comércio, porque eles têm muito a ofertar, eles têm muito o que transformar em produto cultural. Então, nós fizemos uma exposição no corredor, certo, lateral da igreja, na direita de quem entra. Produzimos também folder em português e inglês e um catálogo, que está à venda. Porque a gente dizia, vocês têm que ter produtos para vender, porque dinheiro é sustentabilidade. A gente não pode ficar só tentando, a gente não pode ficar apenas esperando o Estado. Então, já que vocês têm o que ofertar, vamos transformar o que pode ser transformado em produto cultural e comercializar. E também o primeiro encontro das Irmandades Negras Católicas que eu produzi, né, que foi também com a Irmandade do Rosário dos Pretos aqui de Salvador, e que a gente conseguiu congregar várias irmandades aqui do Brasil e debater, né, as grandes questões que essas irmandades têm dificuldades. E tudo versa em torno do patrimônio. Então, foi fantástica. E também, voltando nessa questão do produto a ofertar, quando falava assim, vamos dar as lembrancinhas, aí eu disse, vamos dar as lembrancinhas, sim. Vai ter no orçamento, porque eu também captei recurso para esse encontro, vai ter lembrancinha, sim. E aí, só que a lembrancinha não vai ser vela com lacinho. A lembrancinha vai vir de vocês. Aí o pessoal diz assim, como assim de vocês? Eu fiz assim, a gente vai escolher 3 santos e vamos fazer mini estandartes. E aí nós fizemos São Benedito, Santa Efigênia e a dona da casa, lógico, né? Nossa Senhora, não. E fizemos Santo Antônio de Catajaró, porque a dona da casa já estaria em destaque, porque nós aproveitamos a novena, o tríduo de Nossa Senhora do Rosário para poder fazer o evento. Então, a gente fazia a nossa programação do Encontro das Irmandades o dia todo na igreja e encerramos com o tríduo. E sempre colocamos uma programação cultural. E, a partir daí, a gente começou também a levar isso para a arena das discussões
Se você tem igreja, uma igreja que é ampla, que tem condições de se fazer um evento com conforto, por que não equipar a sua igreja? Não é necessário você ir para um auditório. Uma igreja grande, com tantos assentos, é só colocar tripé, data show, tela para projetar, tudo, amplificador, e fazer da igreja um grande auditório. Mas, lógico, bem charmoso, com toda a decoração, né, que nossas igrejas nos trazem, e também otimizar os outros espaços desses templos religiosos que podem ser também alugados para eventos. Na Irmandade do Rosário dos Preços mesmo, ali no quintal, nós fizemos todos, o café da manhã, o coffee break, e o interessante foi que o café da manhã, o coffee break, o almoço, o coquetel, foi tudo com a cara da Irmandade. Era o quê? Tudo era dialogado. O que é que vocês servem no café da manhã? Aquela coisa assim, o café da Irmandade, o almoço da Irmandade. Porque se a gente começasse a introduzir outros pratos, a gente estava descaracterizando. E a intenção era reforçar cada vez mais o patrimônio que essas irmandades têm. E aquela questão mesmo de não se colocar num restaurante fora dali. Por quê? Porque dentro das irmandades tem aquele momento de congregar, um momento de partilhar. E um dos momentos que a gente tem é na hora das refeições. E é uma troca também muito rica de você tá observando o comportamento do seu colega da outra irmandade, ele fala, ele incrementa, né? E todos esses diálogos são um aperfeiçoamento, tanto para o anfitrião que recebe, quanto os outros irmãos que vêm e levam a nossa experiência para fora. Então, né? Pelo que eu estou vendo aí, né, no que você acabou de me falar, você não foi apenas a museóloga do projeto, é também quando você se torna a produtora cultural. Nesse caso, você assumiu também esse papel por necessidade, né? Ou porque você já estava tão envolvida que você resolveu fazer as duas coisas? Eu sabia que eu ia fazer as duas coisas, a museóloga e a produtora cultural, até porque esse daí não foi meu primeiro trabalho enquanto produtora cultural, eu já tinha desenvolvido outros. Então, é aquela coisa, né? É o juntar a fome com a vontade de comer. Juntar a fome com vontade de comer e aí as coisas acontecem, né? E então, aí você fez esse evento e a partir daí também é depois desse evento que você vai fazer o projeto junto com o Eduardo para o Museu dos Capuchinhos, o Museu Frei Germano Citeroni, após esse evento, ou você... Não. Vamos lá, né? O Germano Citeroni, a montagem do Germano Citeroni, dessa montagem que está lá atualmente, foi antes, né? Foi antes. Essa montagem foi que está lá até agora, que a gente já está para atualizar, foi em 2014 para 2015. Meu referencial de 2014, porque foi a Copa. Foi a Copa, então eu me lembro que quando a gente dava as ideias, aí Freulices diziam assim, olhe, não pode ser no dia do jogo, porque a Copa, o Mundial, está esvaziando o público da igreja. E você vê que a Igreja de Nossa Senhora da Piedade é uma igreja que tem um público passante cotidiano, lógico, com destaque às terças-feiras. Mas, e a gente sentia mesmo assim que o pessoal estava todo voltado para a Copa. Então, foi 2014 para 2015. A montagem. Então, eu já trabalhava com Frei Ulisses e com Eduardo no convento antes desse encontro das Irmandades. Bem, então, você é envolvida na área de museologia, também na área de produção, mas quando é que efetivamente você passa a se envolver mais com a produção, né? De produzir músicos, né? Espetáculos teatrais. Então, qual foi essa primeira grande experiência, né? Nessa área de produção? Eu digo assim, envolvendo o meio artístico, né? Fora
área de museu? Quando é que você começa a se envolver com a produção, com músicos, atores, né? Porque até então que você produzia Vamos lá. ações para a área do patrimônio, né? Então, quando é que você sai você passa a ter outras experiências se conectando com o meio artístico? Vamos lá, né? Aqui, a gente, para poder falar da trajetória, a gente vai dando cortes. Friolices aí sinalizou, né, que o Museu Frei Germano Citeroni está presente desde a minha graduação, e é verdade, eu devo muito à província Nossa Senhora da Piedade, Bahia e Sergipe, verdade. E aí para poder nosso bate-papo não ficar exaustivo e eu poder estar atendendo as respostas, vamos lá. Eu vou colocar agora aqui, que é um trabalho também que a gente terminou se esbarrando, eu e Anderson, quando eu fiz a produção executiva da Sambone Pagode Orquestra, que foi do Pelourinho de Noite, né? Que o Pelourinho de Noite era um projeto direcionado para orquestras, e a gente fazia um ensaio aberto toda semana. A Sambone começou a fazer na Santa Casa da Misericórdia, agora, e a Santa Casa da Misericórdia, e foi muito interessante, né? Porque a Santa Casa da Misericórdia, ali na Igreja da Misericórdia, é uma instituição que ela é bem tradicional. Então, dentro daquele espaço bem tradicional, chegava a Sambone Pagode Orquestra. E aí, o que acontecia? A Sambone chegava, vum! E aí, durante o ensaio, quando chegava assim do meio para o final, os músicos tomavam assim tomavam um vulto, empolgação, que eu sempre era chamada para dizer, baixa um pouco o volume, baixa um pouco o volume. Mas aí o que acontecia? Essa mística que se tornava de você estar dentro da Igreja da Santa Casa de Misericórdia, com aquele som arrojado da Sambone Pagode Orquestra, o que dava? Sucesso de público. Porque já tinha aquelas pessoas que já sabia da agenda da orquestra, o dia que estava lá, o horário, e o público, os turistas, porque foi em pleno verão, que estavam passando, o pessoal chegava, conversava, e aí batia papo, perguntava, e aí a gente formava, ó, dia tal, vamos fazer um concerto. Aí, onde era esse concerto? Em outra instituição tradicional, na Igreja de São Francisco. E era bacana, né? Porque tem a missa aos domingos. E primeiro tinha o concerto para depois a missa. E você via a igreja lotada. A igreja assim lotada. E você via que a igreja estava lotada por conta da Sambone. E o que eu achava bacana era que os turistas depois tentavam assim contato com a gente. Então, eu, enquanto produtora cultural, recebia vários no claustro, que é uma parte do claustro a gente fazia o camarim. E tinha aquela coisa, né, que a igreja dia de domingo, ela tem um limite para fechar. Esse limite, dia de domingo, é menor do que os outros dias normais. Aí eu via que as pessoas só olhavam para mim e diziam, calma, gente, deixa a gente atender as pessoas, e que estão aqui, né? Porque é aquela coisa, né? As pessoas se tornavam fã, então queria conversar com o maestro, queria tirar foto com os músicos. Aí nisso tudo tem a lei da compensação. Já que eu pedia um jeitinho para poder deixar um pouco mais a gente na igreja, eu também entretenho. Aí falava da igreja, né? Falava assim que a igreja é banhada a ouro, do destaque barroco, que aqueles azulejos contam uma história, e falava da igreja que eles tinham que visitar mais e tal, e aquela coisa, né? Era a troca também, era um retorno que eu, enquanto museóloga, estava dando para a igreja para poder aquele público ali voltar outras vezes, outros dias. Até que tem uns que ficavam mais tempo aqui na cidade. E aí, do ensaio de verão, a gente foi para o carnaval, né? Aí a gente botou a orquestra na rua, no carnaval, no centro histórico. Em breve ela vai vir de trio elétrico.
vai sair do palco fixo para o palco Então, andante. assim, você falou uma coisa interessante, porque você traz, tem essa ação, né, envolvendo uma orquestra, como a Sambônio, né, em um espaço, em um espaço que é um museu, que também tem a igreja, são espaços tombados, né? Então você também se preocupa, acaba se preocupando, né? Até mesmo usando a educação patrimonial para com os envolvidos, né? Para que eles tomem cuidado como você falou, olha a questão do som, a questão também, né, do cuidado com os objetos, com as peças, não é isso? Então também acaba tendo essa é uma forma também de você realizar uma educação patrimonial, não seria isso? Você acaba, né? É, e termina, e também é aquela coisa assim, você tem que preservar, mas você não tem que frustrar. Aí você tem que preservar, mas você não pode frustrar seu público, ou seja, o visitante. Porque quando a gente a igreja estava lotada, antes disso você tem que fazer um trabalho de prevenção. Então você bota o quê? As cordinhas, né? As cordinhas para limitar tanto ao público não chegar onde o concerto era realizado e, consequentemente, nas laterais da igreja. Porque, às vezes, o som contagiante, ele vai saltando as pessoas. E nesse saltar as pessoas estão no banco, sentadinhos ali, assistindo ao concerto, de repente, um levanta, é aquela coisa, um levanta, todo mundo levanta. Então, começam a se movimentar, e você já começa a ficar prestando atenção. Será que aquele movimento vai ser um movimento que eles só vão balançar o esqueleto? Ou eles vão começar a fazer uma dança mais arrojada? E aí, dessa dança mais arrojada, eles começam a perceber o acervo de uma forma diferente. Porque começa a olhar assim, aqueles anjos perto, próximo, que ficam nas laterais da igreja de São Francisco, próximo ao altar, e aí você vê que as pessoas, se pudessem, na hora que começam a se movimentar, a dançar, elas pegavam assim, tocavam, se elas pudessem, elas tocavam assim para tirar foto, porque elas estavam, mesmo assim, embevecidas com a música e tal. Aí nessa hora aí você vê a importância da cordinha, mas você não pode deixar essa barreira de uma maneira fria. Tem que ter um museólogo, tem que ter um pedagogo que trabalhe com museólogo, que faça esse trabalho de educação patrimonial. Tem que ter uma pessoa que faça a mediação também, que converse com eles, que esteja lá também, até se balançando o esqueleto para poder não quebrar o clima, e diz, não pode, mas quando terminar o concerto, a igreja vai ficar mais vazia, a gente dá um jeitinho de tirar aqui essa barreira, que a cordinha representa uma barreira, e você fica mais próximo. Vamos ver qual desses nichos, qual a parte da igreja que a gente pode liberar você tirar foto, mas sem um flash, para não estragar, e aí você estabelecer essa comunicação. E é bacana porque eles perguntam muito e tal, e por que do ouro, e por que daquilo, e porque reflete na foto e fica bonito, e aí começa a perguntar quem fez aquilo e tal, a época, e aí é a troca, né? E é muito rico, porque uma das coisas que visitante bom é o visitante que pergunta, visitante bom é o visitante que reclama. Sabe por quê? Que o visitante que reclama, ele está acendendo um farol na sua mente para dizer, eu tenho que melhorar a qualidade do meu serviço para poder manter o meu cliente externo, que é o visitante. Então, o visitante bom é aquele que reclama. Porque, por que você botou essa cordinha aqui? Eu quero chegar perto. Calma, vai ter um momento. O Friolice estava aqui mencionando outros envolvidos no trabalho lá do Museu Frei Germano de Citerone. Ele fala de Ana Cristina, fala de Eduardo, dele próprio também, do Friolices, né? Acho que ele fala também de que Renato, ou é Renata, né? Renata, né? Renata. Dejane, em função do tempo, agora vamos entrar na parte do teatro, né? Você também se tornou uma parceira do Museu Vivo na cidade. Acho que o nosso primeiro trabalho foi quando você convidou os Dragões da Independência, né, do nosso cerimonial,
para uma ação, um evento que você também fez lá no Centro Cultural dos Capuchinhos. Não foi, esse foi o primeiro trabalho com o Museu Vivo, não foi? Se eu não me engano, que é esse, né? Quando você fez, acho que você fez aquele trabalho que você lançou o sistema junto com o Eduardo, com o Freulis. Sim, aí isso aí foi o lançamento. Vamos lá aqui, já que o Freulices mencionou, né? Vamos lá. O Centro Cultural dos Capuchinhos, né? É um grande parceiro do Museu Vivo. No Centro Cultural dos Capuchinhos, a gente tem o Museu Frei Germano Speroni, o nosso santuário, Nossa Senhora da Piedade, o Arquivo Histórico Nossa Senhora da Piedade e a Biblioteca Provincial Frei Lucas de Monterato. E aí, Freulices aí fala, né? Eu sempre agradeço a ele publicamente pelo exercício da paixão, por ele acreditar e confiar no nosso trabalho e abrir as portas e sempre ser um apoiador. E aquela questão, né? A equipe, a importância da equipe. Para poder a gente lançar o sistema, a gente faz, eu até brinco assim, que a gente fez uma faxina, né? A gente fez a faxina museológica. Preparou espaço, enquanto mesmo higienização para receber um público, a higienização maior do que habitual, já que saberíamos que teria uma quantidade maior de pessoas circulando no espaço, a preocupação em colocar lixeira, a preocupação em ter pessoas que conversassem com esse público, orientassem onde é que é o banheiro, onde é que pode descartar o lixo, e também nas vitrines. Então, a gente vê aí que Renata sempre foi uma colaboradora da gente, a restauradora Cristina Sandra, que sempre trabalhou com o Freulices há muito tempo, Ana Procópio, eu sempre brincava com ela e dizia assim, você que tem que terminar de limpar as vitrines porque você é magrinha, eu não sou. Então, esse trabalho fica com quem é magro, de higienização mesmo das vitrines. E aí, a gente fez essa faxina museológica e a faxina de higienização para poder preparar tudo para apresentar o sistema de documentação museológica que nós fizemos para o público, né? Foi financiado pelo IPAC, então era o nosso retorno para a sociedade. E para o financiador também. E aí a gente queria fazer uma coisa assim bem bacana para receber as pessoas. E aí a gente pensou no Museu Vivo lá, para poder chegar com os dragões. E muitas pessoas, museólogos, chegavam assim, por sinal que na época estavam sendo alunos de professora Rita Maia, quando chegaram lá no Centro Cultural dos Capuchinhos, aí teve mesmo um senhor, que eu não me recordo o nome agora, ele bateu e voltou. Ele foi, aí quando olhou para os dragões, né, que são dois rapazes jovens vestidos, paramentados, como guarda imperial, com a lança na mão. Ele bateu e voltou. Aí eu perguntei a ele, por que você não entrou logo? Aí ele disse assim, porque eu achei que eu estava no lugar errado. Eu fiz, o que ele fez achar que você estava no lugar errado? Porque você foi convidado, eu mesmo lhe convidei. Aí ele falou assim, não, porque eu nunca tinha ido num local que o pessoal dizia que tem uma biblioteca, que tem um arquivo, que é uma igreja, que é um convento, que tem um museu, e que vai ter museólogo, que vai ter professor no lançamento, que a gente fosse recebido assim. Aí depois eu me dei conta que era algo diferente, e que o sistema ia também ser diferente. Achei tão interessante esse depoimento dele. E aí foi, né, os dragões fizeram um sucesso incrível, e a gente viu a necessidade de estar atraindo novas audiências para o Centro Cultural dos Capuchinhos, utilizando, né, o que é que o Museu Vivo pode nos ofertar enquanto sua expertise de artes cênicas, de produção documental, de produção mesmo, de vídeo e tal. E aí veio o nosso casamento, né, digamos assim, com a websérie, que é Arquivo em Série Memórias Capuchinhas Conectadas à Humanidade, que foram diversos casamentos, porque teve a websérie e, ao mesmo tempo, filmando o Memórias Afro-Indígenas, né? Memória de uma Bahia. Memória de uma Bahia. Memória de uma Bahia Afro-Indígena, que a gente aproveitou os espaços do convento para poder gravar uma parte
do espetáculo lá. O espetáculo ia ser, gente, presencial, mas a gente teve que adaptar para virar uma obra audiovisual por conta da pandemia. Caramuru, Maí, Kika. O encontro do indígena com o europeu e a luta pela independência do Brasil na Bahia. Assista ao Memórias de uma Bahia Afro-Indígena, disponível no canal do YouTube do Museu Vivo na Cidade. Nós fomos contemplados na Lei Aldir Blanc, tanto com o Memórias de uma Bahia Afro-Indígena quanto a websérie, então a gente teve que fazer essa adaptação. Mas a gente espera, né, que tudo melhore e que a gente possa apresentar presencialmente esse espetáculo para vocês lá no convento Nossa Senhora da Piedade, no claustro, e outros espaços também culturais da cidade. É muito bom também o que você falou, né? Porque, assim, como você falou, o Museu Vivo, nós temos o objetivo, para quem não conhece o Museu Vivo na cidade, de preservar a memória histórica do Brasil e da Bahia através das linguagens artísticas. E usamos principalmente o teatro, né? Então você fez a produção executiva, né, do espetáculo Memórias de uma Bahia Afro-Indígena, que no edital dizia que ele seria presencial, mas por conta da pandemia tivemos que fazer adaptações, e ele se tornou, fizemos um vídeo, né? Então, ele foi do palco para as lentes da câmera, né? Então, assim, como foi produzir esse espetáculo, né? Assim, porque tem essa pegada histórica, né? E também porque, assim, nós sempre utilizamos os cenários, como você inclusive falou do convento, né, dos capuchinhos. Nós também filmamos na Mata da UFBA, utilizamos a parede externa do Forte Santo Antônio da Barra, lá do Museu Náutico, né? Filmamos também na Barra. Então, como foi, né? Assim, a gente tinha aquele receio, né? Mas tinha que estar lá. Então, assim, conte um pouquinho como foi a museóloga e produtora nesse projeto. Vamos lá, né? Uma coisa, assim, que eu ressalto dizer que essas produções todas que nós fizemos, nada é feito sem pesquisa. Nada é feito sem pesquisa. Então, sem pesquisa. E quando as pessoas falam assim, sim, Dejane, pesquisar para produzir uma websérie, pesquisar para poder fazer uma peça assim, e aí que vem a parte acadêmica, ajuda bastante, porque como a pesquisa, tanto para a websérie como para a Memória de uma Bahia Afro-Indígena, ela quer evidenciar o patrimônio, ela não quer simplesmente pegar, produzir uma peça, tal, assim, foi, não. A gente pesquisa, e aí é muito importante você ter a metodologia acadêmica, o instrumental de pesquisa, para poder você fazer recortes precisos, de maneira que, depois desses recortes, você vá para uma produção, e aí você consiga comunicar de uma forma que gere mesmo um bom resultado para o seu público. Então, vamos lá. Eu sempre digo, né, que o teatro, eu sempre dizia que o teatro, e até digo até hoje, que é a arte da presença. E aí, como foi, né? Porque a gente pensava, meu Deus, na pandemia, como é que a gente vai ensaiar? A gente não está podendo se ver, também ia ficar muito custoso ficar toda semana fazendo teste de Covid para a produção e para o elenco todo. O recurso não cobria fazer, o recurso do edital não ia cobrir a produção e mais esse plus de toda semana ficar fazendo teste de Covid. Então, a gente começou a experienciar fazendo reunião via Meet, que também foi feito para a produção da websérie documental. E aí, a gente começou via Meet e depois a gente foi para o Zoom, né? E porque o Zoom é bacana porque a face aparece de uma maneira melhor e dá para avaliar
e aí você dá para avaliar como está a dicção da pessoa, de acordo com a fisionomia, e aí aquela coisa assim, que o impacto, o estranhamento, ele foi superado, porque você vê que os ensaios virtuais estão funcionando bem até hoje. Só que o ensaio virtual, ele não substitui o presencial, ele é um complemento. Então, nossa dinâmica foi treinar, passar o texto várias vezes via Meet, ir para encenações na questão do Zoom, e depois a gente foi para o presencial. Aí, o presencial foi aquela questão das pessoas. Aí você tem que ver, né? Que as pessoas têm que estar assim, testadas, mas testagem só não adianta. Não, a testagem só não adianta. Tem que ser o pacote completo, testagem, tem que ter a nossa roupa, ela tem que estar coberta com o guarda-pó que as pessoas que trabalham nas unidades de saúde investem. Então, você via mesmo a produção e o elenco com jaleco descartável, luvas, popé nos sapatos, aquela touquinha de hospital, e com máscara, né? E com máscara. E sempre o nosso álcool em gel, que não deixa. E aí agora, né, vai ter que fazer, Anderson, propaganda de qualquer jeito. Espero que um dia eles nos patrocinem, porque o que a gente usou de Lisil e Lisoforme nessas produções, vocês não imaginam. Eu sempre dizia, esse Lisoforme tem que me patrocinar. Porque eu era garota de propaganda em todos esses dias. Era Lisil, Lisoforme, fora álcool 70, né? Então, e foi bacana, porque nesse momento dessa crise sanitária que a Covid-19 nos trouxe, você vê, né, que a valorização do patrimônio humano, o cuidado com o outro, o cuidado com você, o cuidado com o outro. Então, isso foi assim, era uma coisa que eu sempre estava dialogando com o elenco, que a gente tinha que extrair algo de muito positivo, de muito bacana dessa crise toda que a gente está vivendo, e era um momento do presencial, que era esse cuidado um com o outro. Agora, teve momentos assim que não deu para registrar todos, mas que foram fantásticos, assim, quando tinham colegas que não se viam muito tempo e que depois que se vestiram de roupa de hospital, olharam um para o outro, não se aguentaram, estavam vestidos, mas se abraçaram, sabe? Aquela coisa assim, gente, a gente nunca ficou tanto tempo sem se ver, né? Ainda mais que já trabalhavam no teatro há muito tempo. Então é aquela coisa do valorizar o afago, o abraço, essa valorização mesmo do presencial, do humano, que a máquina ela não traz para a gente. Ela facilita os dispositivos celulares, notebook, tudo, tablet, elas nos colocam em comunicação, elas diminuem a distância, mas elas não proporcionam essa riqueza que é um abraço, um afago humano, enfim, né? Aquela emoção mesmo. Isso é uma... Você sentir o coração da pessoa batendo assim, junto do seu, isso aí o digital não contempla. Isso é uma grande verdade, né? E eu realmente testemunhei toda a sua preocupação, tanto de museóloga, com a questão da relação da proteção, né, da conservação com o patrimônio, com o acervo, e também a produtora, né, que se preocupou também com todas essas questões do cuidado, né, da proteção contra a pandemia, né? Isso é bem interessante. Bem, nós estamos chegando ao fim, mas eu gostaria que você deixasse uma mensagem, né? Tanto para o profissional da museologia, aquele que também quer ir para esse ramo da produção cultural, né? Então, como fazer esse casamento, né? Então, fique à vontade, né? Fale o que vier do seu coração. O casamento é aquela questão. Você tem que fazer o que você gosta, ir para a área que você se identifica. Então, a área que você se identifica. E eu sou a pessoa que eu me identifico com o movimento, né? Então, a questão do trabalhar com artes cênicas, com o pessoal de teatro, eu sou muito feliz. Com músico, então,
também tenho muitas felicidades com eles, tenho uma admiração, e eu sempre estou vendo, sempre estou nos trabalhos com as lentes da museologia, né? Dessa questão de fazer os registros documental e como esses registros eles podem gerar acervos. Eu acho que tem até uma preocupação, que até a própria comissão dos editais, acho que eles nunca, embora sejam editais com unidades, autarquias de cultura, eles nunca pensaram. Eu acho que eles nunca pensaram, né? Porque quando eles colocam um edital para a gente, eles pedem muita informação. E agora está na pandemia, a gente tem que enviar tudo no meio digital. Mas antes da pandemia, eu via que eles pediam assim, portfólio impresso, fotografias, o CD e a mídia mesmo. E aí eu mesmo, era engraçado assim, porque eu reunia, algumas vezes eu reuni a documentação para Sambone e Pagode Orquestra participar dos editais, e aí eu lidava com o registro fotográfico que Anderson, que é museólogo, artista, produtor e fotógrafo, fez. E você vê que, sim, aquele registro de qualidade. E eu percebia ali, quando eu estava selecionando as fotos, que só um fotógrafo museólogo para poder fazer aquelas fotos, assim, né? Que eu via que ele pegava o movimento do maestro fazendo assim para a igreja São Francisco. Parecia que ele estava apresentando. E tinha momentos que eu via assim, que o maestro se movimentava, aí Anderson pegava o movimento do maestro com aquela beleza assim da catedral, e você via que era uma composição para valorizar mesmo o patrimônio edificado que está ali no Pelourinho. Então, é uma coisa, assim, que para se pensar até no nível documental, mas é lógico que isso acontece comigo, com o Anderson, porque a gente tem a formação em museologia, então a gente atua na produção cultural com as lentes da museologia o tempo inteiro, né? Isso é verdade, assim, né? E você também é uma grande profissional, e aqui o Frei Ulisses também tá te elogiando também, né? Ele está saudando você. Foi um grande prazer de ter você aqui, você realmente... O prazer é todo meu. Você é uma grande profissional, uma pessoa que realmente vai em frente, você busca aquilo, você é uma pessoa de garra, uma pessoa de fibra, né? Então, uma grande pesquisadora, e eu espero que a gente, assim, faça muitos trabalhos, né, que Deus permita isso. Eu quero realmente, só tenho que te agradecer, né? Agradecer pela parceria, também pela amizade também, né? Você se tornou amiga e parceira do Museu Vivo na cidade, e por esse motivo que é uma honra ter você aqui, né? Eu quero, então, desejar para todos uma boa noite, para você também, Dejane, né? E logo, logo nos veremos. E quando isso terminar, né? Nós também, assim, depois, em breve, nós teremos novidades. Inclusive, estamos com alguns projetos, né? Para o nosso bicentenário. Em breve, o povo terá... Em breve também o Centro Cultural dos Capuchinhos vai estar de portas abertas, né, Frei Ulisses, com uma exposição nova aí para poder receber todo mundo, aquela coisa assim, ó, saímos da pandemia e caímos no Centro Cultural dos Capuchinhos. E por falar de exposição, o Frei Ulisses já sabe que tem um acervo novo que em novembro, né, estará lá no Centro Cultural dos Capuchinhos, né? Tá bom, então, boa noite para todos, uma até boa a noite, próxima. gente, que Deus abençoe a todos, ó, beijo, tchau, Dejane, tchau, pessoal. Tchau.